Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre o filo Cnidaria, que tem ali como os representantes as medusas, os corais, né? E também as anêmonas do mar. Então, vamos ver como que esses animais se comportam, como é que é a constituição embriológica, né, que deu origem a esse animal e algumas características também muito interessantes e marcantes desse grupo. Então, vamos lá? Filo Cnidaria. Cnidários, ou também, né, podem ser conhecidos como selenterados, são conhecidos como aqueles animais que queimam. Quem aqui já esteve na praia alguma vez ou já viu isso em algum filme, algum noticiário, de que numa praia de repente estejam ali cheias de águas vivas e que se você entrar em contato com esse animal, você vai ter uma queimadura na sua pele. E essa queimadura, né, além de queimar, o próprio nome já diz, né, fica marcado e dói bastante. O veneno que esses animais possuem é um veneno urticante, alcalino. Então, como tratamento, a gente usa substâncias ácidas para combater. Então, se você estiver numa praia e acontecer algum acidente, né, de você entrar em contato com um animal desse e se queimar, uma solução ali na hora para aliviar, né, a queimação e a dor que provoca é você jogar algum líquido, alguma coisa que seja ácida. Então, por exemplo, você pode jogar um vinagre, né? Geralmente nesses lugares assim tem sempre um quiosquezinho que faz comida, né? Então tem ali como um vinagre para temperar alguma coisa, então você pode pegar, jogar o vinagre em cima, né? Ou até mesmo um refrigerante, que refrigerante também é ácido, tá? Então você vai combater o efeito da queimadura e da dor que é provocada com uma substância ácida. Os cnidários e os selenterados, eles fazem parte, né, do sub-reino Eumetazoa. Então a gente viu no animal, né, que a gente estudou no assunto passado, que era ali os poríferos, né, as esponjas do mar. Eles não eram considerados, né, animais verdadeiros, né, então ele ficava no sub-reino Parazoa porque eram animais muito simples. De cnidário para frente, todos os animais ali já pertencem, né, ao sub-reino Eumetazoa. Eu, né, significa verdadeiro. Então, animais verdadeiros. Porque ele já tem algumas coisas que nos poríferos nós não encontramos. Mas, mesmo assim, esse grupo de animal também é bem simples. Não tão simples como as esponjas do mar. Mas, né, ainda são animais bem simples, né, e tem ali algumas coisas que não vamos encontrar neles, mas que vamos encontrar em outros animais daí para frente. Eles são classificados em 4 classes. Nós temos ali a classe Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa e Cubozoa. Preciso gravar esse nome, professora? Sim, principalmente associar o nome da classe com um representante, porque isso costuma ser cobrado em prova. Então vamos ver os representantes? Na classe Hydrozoa, nós temos aí principalmente, né, 3 representantes que são muito característicos dessa classe. Nós temos ali a Hidra, que é esse daqui. Nós temos a Obélia, que é esse daqui. E aqui embaixo nós temos a caravela portuguesa. Recebeu esse nome de caravela porque o formato aqui, ó, do corpo do animal lembra, né, aqueles barcos à vela das expedições, né, de portugueses, né? Então é por isso que ficou conhecido como caravela portuguesa. Então todos esses 3, a Hidra, a Obélia e a caravela portuguesa, são representantes da classe Hydrozoa. Próxima classe é a Scyphozoa, que nós temos ali os principais representantes, como as medusas, né, que pessoas costumam chamar de água-viva. Por quê? Porque o corpo dela, 99% basicamente é de água, né? E por ser um animal, aí por isso ele ficou apelidado de água-viva.
Aí aqui você vê a parte do corpo do animal e aqui os tentáculos, né? Que são bem grandes e é onde ficam presentes aquelas células urticantes que quando entram em contato com alguém, né, a pele de alguém, provoca queimadura, mas também esses tentáculos, né, o objetivo principal por causa das medusas terem, né, veneno ali é efeito paralisante, já que eles são extremamente carnívoros, caçadores, então eles caçam o seu alimento, né, liberando ali o veneno para paralisar a sua presa e assim fica mais fácil, né, de fazer ali o seu alimento ou a digestão. Você percebe que tem vários peixinhos pequenininhos aqui, né, paralisados ao redor dos tentáculos, porque provavelmente entraram em contato com esse veneno e agora o que ela vai fazer? Ingerir todos eles, né, se alimentar. Tá? Então, na classe Scyphozoa, nós temos as medusas. E na classe Anthozoa, nós temos ali as anêmonas do mar, né? Então, aqui ó, tem uma foto de uma anêmona, aqui também tem outra anêmona. Também elas liberam, né, veneno, também são urticantes. Mas esse peixe aqui, né, que é o peixe palhaço, ali, o famoso Nemo, consegue viver entre elas ali. Ele, inclusive, faz o seu ninho, né, entre as anêmonas do mar, porque ele consegue suportar muito bem, né, esse efeito venenoso e urticante das anêmonas. Então ele consegue se adaptar bem e isso serve até de proteção para ele, né, contra predadores maiores. Então ele fica escondidinho ali entre as anêmonas, né, aproveitando que ela libera esse veneno urticante e que para ele não tem efeito nenhum, ele consegue tolerar muito bem, mas que de repente para outros peixes maiores, predadores do peixe palhaço, seria ruim. Então ali serve de proteção para ele. Tá? E também, como representante da classe Anthozoa, nós temos os corais marinhos, que tem ali uma infinidade de formatos e cores, né? E que embelezam muito bem o fundo dos oceanos e mares. Né? Eles vivem em associação mutualística com algas, por isso que tem essa coloração, né, diversificada, né, que são as zooxantelas, e eles vivem ali em associação com elas e cria ali um efeito de beleza, né, extremamente grande, formatos e colorações diferentes. Tá? Então particularmente eu acho muito bonito os corais marinhos. Então eles, tanto as anêmonas do mar como os corais, fazem parte da classe Anthozoa. E a última classe, que é a classe Cubozoa, nós temos ali a vespa do Pacífico, que é essa que está aqui na fotografia. Não tem aqueles top mais, né, do Animal Planet que fala ali, o animal mais venenoso do mundo, né? Nesse caso aqui, o animal mais venenoso do mar, né, no ambiente, né, marinho, é a vespa do Pacífico, que é, né, da classe Cubozoa, ali do filo Cnidaria. Ela tem um veneno tão poderoso que se esse tentáculo aqui, por acaso, né, em algum acidente, entrar em contato com uma pessoa, a pessoa morre em aproximadamente 5 minutos por parada cardiorrespiratória, né? Então o veneno dela é altamente poderoso, né, em relação à parada cardiorrespiratória, ou seja, a pessoa tem o batimento cardíaco e a respiração, né, parados ali, cessados por causa da ação paralisante desse veneno, e ele é muito venenoso. Então, dos animais marinhos, ela é a top 10, né, a mais venenosa que existe. Onde que eu encontro esse indivíduo, né, esse animal? Principalmente na Austrália, né? Então ali são muito comuns você encontrar esses animais, que são as vespas do Pacífico, nas praias da Austrália. Tanto que os salva-vidas, né, que ficam ali naquelas praias, dos itens do equipamento, né, que eles utilizam é um desfibrilador, porque já que a pessoa que entrar em contato com a vespa do Pacífico tem parada cardiorrespiratória e pode morrer em até 5 minutos, né? Eles vão utilizar ali justamente os desfibriladores para poder fazer o quê? Tentar ressuscitar a pessoa, né, que está nessa condição. Então, socorrer a vítima, né, atacada aí, né, ou
por acidente também, entrou em contato por essa vespa do Pacífico. Então, animal altamente venenoso. Olha só essas figuras aqui de pessoas que se acidentaram, né, se queimaram, entrando em contato, né, com esses quinidários. Então ficam marcas, né, que provavelmente vão ficar ali por muito tempo, ou até mesmo nem some essas marcas, dependendo da profundidade, né, que foi feita a queimadura. Olha só, são, né, entrou em contato aqui, você percebe o formato certinho do tentáculo, né, que encostou. Olha a mãozinha dessa criança, provavelmente ela viu ali na areia, né, da praia, achou algo interessante, foi pegar e, coitada, queimou a mão toda, né? Então aqui, ó, o efeito é bem severo, né? Queimaduras bem severas ali e provoca dores fortíssimas, tá? Então, como eu já falei, para combater essa dor, né, o efeito do veneno na pele é jogar substância ácida, já que o veneno é alcalino. Então, um vinagre ali, né, ajudaria justamente a não sentir tanta dor por causa da queimadura. Mas o estrago aqui realmente foi bem feio. Quais são as características gerais, né, dos animais que pertencem a esse filo Quinidária? Então, eles têm ali simetria do tipo radial, ou seja, se eu passo vários planos de corte, né, eu vou ter ali estruturas semelhantes, por isso radial. São animais diblásticos e eles são os únicos animais que são diblásticos. Lembra que o animal anterior que nós estudamos, que são os poríferos, né, as esponjas do mar, não entrava nem nessa classificação. Eles não tinham essa classificação em relação aos folhetos embrionários. Por quê? Porque os poríferos, né, no desenvolvimento embrionário, parava na etapa, né, de blástula. Mas a etapa embrionária que forma os folhetos embrionários é a seguinte, que é a gástrula. E os quinidários, né, chegam nessa etapa. Só que os folhetos embrionários que vão ser formados ali são somente dois. O de fora, tá? Então, que vai proporcionar a estrutura externa ao corpo do animal, que é o ectoderme, e a estrutura interna do corpo do animal, que é a endoderme. Então, por isso que eles são classificados como de dois, né? Então, diblásticos, ou seja, só tem dois folhetos embrionários, o ectoderme e a endoderme. E não possui o mesoderme, que é aquele folheto mediano. Se não tem mesoderme, não forma celoma, por isso que eles são classificados como acelomados. Lembra que a palavrinha, né, quando tem a letrinha A na frente, é uma negação. Então, não tem celoma, por isso são acelomados. Por que não tem celoma? Porque não tem mesoderme, e o mesoderme é que faz aquele espaço interno para abrigar os órgãos. Então, se esse animal não tem mesoderme e ele é classificado como acelomado, ele não tem órgãos internos? Não tem. Tá? Então, ele não tem ali um sistema digestório ou um sistema excretor, né? Ele vai ter algo semelhante a um sistema, né? Então, algumas células vão funcionar ali para fazer essa função. Então, esse grupo, né, ele tem ali um sistema nervoso do tipo difuso, ou seja, algumas células nervosas é que vão estar ali atuando como se fosse um sistema, mas é algo muito simples, não posso dizer que é um sistema completo, né, cheio de órgãos e células. Não, somente células nervosas, né, que vão fazer esse papel. Assim também como o sistema digestório é do tipo incompleto por ser muito simples. Só tem uma cavidade ali, só tem a boca. Então, o alimento entra pela boca, se abriga numa bolsinha interna que a gente chama de cavidade gástrica, onde ele vai ser digerido por enzimas digestivas, vai ser feita a absorção do nutriente por difusão, ou seja, do meio mais concentrado para o menos concentrado, e a excreção, ou seja, aquilo que não foi absorvido pelo corpo do animal, também será feito por difusão,
tá? E vai sair pelo mesmo orifício, que é a boca. Então entra e sai pelo mesmo orifício. Por isso que é considerado o sistema digestório incompleto. Completo seria se ele tivesse uma boca e um ânus, mas ele não tem ânus. Sai as excretas pelo mesmo buraco que entrou, ou seja, sai pela boca, tá? Então ele se alimenta, né? Entra o alimento pela boca e o restante, aquilo que não será absorvido, as excretas, é expulso também pela boca, tá? Então é um único orifício, por isso que é chamado de sistema digestório incompleto e simples, né? Porque as células é que vão fazer ali todo o papel, ok? E sempre do meio mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, por difusão. Aí aqui tem uma foto, né, uma fotografia mostrando, né, os dois estilos que nós podemos encontrar em relação ao filo Cnidaria. Nós temos animais que em uma fase da vida deles eles ficam presos aos substratos, a gente chama de pólipo, né, porque é uma forma fixa ou céssio. Ele fica preso ali no substrato. Substrato pode ser o fundo do oceano, pode ser uma rocha, pode ser de repente um navio que afundou e aí os animais grudam ali no casco do navio, tá? Pode ser qualquer coisa. Então eles ficam presos a um substrato, né? Exemplo, nós temos as anêmonas do mar e os corais. Mas também nós temos a forma nadante desses animais, que é a medusa. Então a medusa ela consegue se locomover, né, ser levada também pelas correntezas, porque é a forma nadante, ela não fica presa a nada, tá? Então tem a forma nadante, que é a medusa, e tem a forma fixa ou céssio, que é o pólipo. E dependendo de qual eu estiver falando, né, a boca vai aparecer num local diferente. Por exemplo, esses aqui que são pólipos, que são fixos, a boca fica voltada para cima. Então eles vão filtrar a água, né? E também aqui os seus tentáculos vão ficar aqui, né, ali simplesmente entrando em contato com algum peixinho que passar, algum zooplâncton que passar aqui, vai ficar grudado nos tentáculos e ela vai capturar para dentro da cavidade gastrovascular, que é essa daqui, para fazer a digestão. Então os tentáculos ficam aqui, né, soltos, livres aqui, né, balançando ali conforme a corrente da água vai passando. Eles têm ali, né, aquele efeito paralisante do veneno urticante. Se algum peixinho ou zooplâncton passar por aqui, vai ficar paralisado por efeito do veneno. A boca já está logo aqui próximo, ó, então ele já vai conseguir, né, ingerir esse alimento para dentro da cavidade gastrovascular, onde vai ser feita a digestão e absorção dos nutrientes. E o que não for absorvido, ou seja, a excreção, sai aqui pelo mesmo lugar, que é a boca, tá? E no caso dos que são de forma nadante, também o processo é o mesmo, só que em vez da boca ficar virada para cima, nesse caso a boca vai ficar virada para baixo. Olha aqui, ó, na figura. Então a boca está aqui, ó, e a cavidade gastrovascular está aqui dentro, né, do corpinho do animal. Então vai entrar por aqui, ser digerido e absorvido aqui dentro, e o que for excretado sai pelo mesmo local, tá? E aqui ficam os tentáculos também com a mesma função, né, de ter ali o efeito do veneno paralisante, né, para poder ajudar a capturar o seu alimento. E eles são extremamente carnívoros, então ele come ali pequenos peixes, zooplâncton, molusco, o que tiver de bobeira ali, ele vai capturar e se alimentar, tá? E é nessa parte aqui, ó, que são os tentáculos, né, tanto na parte nadante como na parte céssio, tem ali as células de veneno, né, que é um veneno paralisante que queima, chamada quinidócito. Então o nome da célula que tem ali, né, o veneno é quinidócito, ou também você pode encontrar escrito em algumas literaturas, livros ou até questão de prova, quiniblasto, tá? Quinidoblasto.
Então, quinidócito ou quinoblasto. Aí aqui uma outra figura, tá? Mesma coisa, a parte pólipo, que é a céssio, ou a medusa, que é a nadante. Então aqui tem a boca virada, né, para baixo, a cavidade digestiva, e aqui nesse caso a boca virada para cima, tá? E aqui também a cavidade digestiva. Então o animal ele só vai ter aqueles dois folhetos embrionários, como eu falei. O endoderma vai fazer essa parte interna e o ectoderma vai fazer essa parte externa. E eles não têm mesoderma, tá? Por isso que são acelomados. E aqui na parte onde ficam os tentáculos, tá? Que é onde ficam, né, os nematocistos, que são essas estruturas aqui, ó, que é como se fosse um chicote, né? Quando ele vai liberar o veneno, ele libera esse do nematocisto, né? Essa estrutura aqui que vai fazer o quê? Vai como se fosse fazer um chicote, se prender ali ao animal ou aquele que estiver caçando, né? E vai liberar justamente esse veneno. E a célula que libera o veneno é o quinidócito ou quinidoblasto. Como é que é feita a reprodução? Pode ser feita a reprodução assexuada por brotamento e sexuada por fecundação, né, externa. Só que ele também pode acontecer de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, chamada de metanogênese, que é uma pequena parte dos quinidários que fazem, né? Principalmente o representante, exemplo que sempre cai em prova e até em livros, né, falando da metagênese, que é a obélia, que ela faz um processo por alternância de geração. O que é isso? A primeira fase do desenvolvimento da reprodução é uma fase onde vai ser feito por um indivíduo que ele é céssio, ele fica preso ao substrato. Então ali ele vai fazer um brotamento, que é a reprodução do tipo assexuada. E a segunda fase da reprodução vai ser feita pelo indivíduo nadante, que é a medusa, tá? Aí ela vai fazer reprodução sexuada, que é por fecundação externa. Só que aí, nesse caso aqui da metagênese, vai ser feita as duas coisas, por isso que é chamada de alternância de geração. Então, olha essa figura para vocês entenderem isso melhor, tá? Então, aqui temos a obélia, tá? Que é esse indivíduo aqui, que ele é céssio, ele fica preso no substrato, tá? Fica preso aqui. Então, a primeira fase, o que ela tem que fazer? Reprodução do tipo assexuada por brotamento. Então, você vai começar a ver aqui, ó, a liberação de medusinhas jovenzinhas, que são os brotinhos que vão sair dessa obélia adulta aqui, que é céssio. Então, vai fazer aqui, ó, soltar, liberar o brotinho ali, né, que vai ser uma medusinha. Então, esse processo aqui, ó, é justamente o que? Assexuada, onde essa medusinha aqui, geneticamente, é igual a essa obélia adulta aqui, céssio. Só que aqui está na forma de pólipo e aqui está na forma nadante, mas geneticamente, né, por ser reprodução assexuada, é igual. Então, essa obélia vai liberar ali essas medusas jovens, né, que vão se diferenciar, né, diferenciar por quê? Porque elas vão crescer e vamos ter ali a presença da medusa fêmea e da medusa macho, tá? Então, aqui a fêmea e aqui o macho. E ali são várias obélias liberando, tá? Não é uma só. Então, são várias, liberando várias medusinhas ali na água. E eu vou encontrar medusinhas fêmeas e vou encontrar medusinhas machos que vão crescer. E na época que começar a formação dos gametas, a medusa macho vai liberar o espermatozoide na água, que vai nadar, né? Por isso que ele é flagelado, vai nadar ao encontro da medusa fêmea,
que o óvulo fica lá dentro. Então ele precisa entrar na medusa fêmea para fazer a fecundação. Então nesse caso aqui a fecundação vai ser o quê? Interna, porque aconteceu lá dentro da fêmea. Então vai formar o zigoto, que vai crescer e se desenvolver numa larva chamada de plânula. Vai ser liberada na água, tá? Essa larvinha. Lembra que o nome dessa daqui é a larva plânula, que no caso é a larva do quinidário. Lá no porífero também tinha o estágio larval, também tem desenvolvimento do tipo indireto, a presença de uma larva. Só que o nome da larva lá dos poríferos é a anfiblástula. A larva aqui do quinidário é plânula. Cuidado para não confundir. Aí essa larvinha vai se fixar num substrato, se desenvolver num pólipo que vai dar origem ali, né, a uma obelia adulta novamente para começar tudo de novo, tá? Então, revisando, a obelia, que é fixa, libera ali um broto, né, que vai ser justamente a medusa. Então, brotamento aqui é uma reprodução assexuada. Essas medusas depois irão fazer reprodução sexuada com mistura de gametas, onde o gameta masculino é o espermatozoide, vai nadar ao encontro do óvulo que está dentro da medusa fêmea, ele vai entrar e vai fecundar, fecundação interna. Depois que formar o zigoto, vai se desenvolver numa larva chamada de plânula, que será liberada ali na água, e ela vai ao encontro de um substrato para se fixar, formar um pólipo, né? E depois crescer e formar ali o indivíduo adulto novamente. Então aqui a primeira fase foi assexuada, a segunda fase sexuada, se está fazendo os dois, por isso que é metagênese ou alternância de geração. Ok? Então é isso. Não tem muito o que falar, porque também é um animal bem simples, né? Então, coisas que vocês precisam, né, saber sobre os quinidários. As 4 classes, o efeito urticante do quinidócito, que é aquela célula que libera o veneno, né, paralisante e urticante, né? E saber também a reprodução principal, que é a metagênese, por alternância de geração. Então, esses 3 assuntos referente ao quinidário, filoquinidária, é o que é mais cobrado, ok? Então, aqui nós terminamos com essa imagem, né, com o coral ali, né, da Austrália, né, que tem um extenso, né, local ali, com bastante corais. E aqui embaixo, né, uma fotografia mais de perto dessa barreira de corais lá da Austrália, que é muito famosa e que infelizmente, né, os corais, coitados, estão ali sofrendo a ação, né, tanto do efeito estufa como da poluição, e estão morrendo, né? Então pode também ter uma questão linkando, né, a filoquinidária com essa ação, né, da morte ali dos corais, que é o branqueamento dos corais, onde as algas que vivem aqui dentro dos corais por uma associação ali de mutualismo, que é a alga do tipo zooxantella, elas em relação ao efeito estufa, né, aquecimento global, elas ficam ali sensíveis ao elevado, né, da temperatura do mar, ao aumento da temperatura do mar, e elas são sensíveis a essa mudança de ambiente, temperatura e salinidade, por exemplo, e com isso elas liberam uma toxina que faz com que o coral expulse elas de dentro dele. Uma vez que essa alga ela é expulsa de dentro do coral, ela fica vulnerável ali a predadores, e o coral, né, por sua vez, perde ali um ser que é autotrófico, faz fotossíntese e dá alimento para ele. Então ele vai morrer, né, por falta de alimento. E por isso o branqueamento dos corais, porque a alga que dá a coloração ao coral saiu de dentro dele. E quando ela sai, ele acaba morrendo, né, por causa desses efeitos, tanto tóxicos da alga que libera,
como também, né, a falta ali de uma ajudinha, né, de um alimento extra que eles recebem delas por fazerem fotossíntese, tá? Então, essa é uma associação aí que acontece, né, nesses representantes aí do filo Cnidaria, com essas algas, né, zooxantelas, uma associação mutualística, tá? E que está sofrendo aí, né, com essa ação não só do efeito de aquecimento global, mas também com a poluição, derramamento de óleo, de petroleiros e etc. Tá? Então fica a dica aí para se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, e qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem, né? E até o próximo assunto. Tchau, tchau.